Neemias 1. Palavras de Neemias, filho de Alcalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a capital, que veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio, também está derribado o muro de Jerusalém, e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me, chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu, e disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti. Dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos, na verdade temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Era eu então copeiro do rei. Neemias 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não há de estar triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que me pedes agora? Orei, pois, ao Deus do céu, e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu certo prazo. Eu disse ainda ao rei: se for do agrado do rei, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que me dê madeira para as vigas das portas do castelo que pertence à casa, e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de ocupar. E o rei mas deu, graças à mão benéfica do meu Deus sobre mim. Então fui ter com os governadores da além do rio, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram extremamente agastados de que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei, pois, a Jerusalém, e estive ali 3 dias. Então de noite me levantei, eu e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus pusera no coração para fazer por Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele que eu montava. Assim saí de noite pela porta do vale, até a fonte do dragão, e até a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam demolidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei adiante até a porta da fonte, e a piscina do rei, porém não havia lugar por onde pudesse passar o animal que eu montava. Ainda de noite subi pelo ribeiro, e contemplei o muro, e virando, entrei pela porta do vale, e assim voltei.
E não souberam os magistrados aonde eu fora nem o que eu fazia, pois até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que faziam a obra. Então eu lhes disse: bem vedes vós o triste estado em que estamos, como Jerusalém está assolada, e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, e bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Eles disseram: levantemo-nos, e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para boa obra. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus do céu é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias